Iniciamos o mês de abril acendendo uma luz para clarear um tema que você pode estar familiarizado ou talvez nem saiba que ele existe. Mas é em favor de você, trabalhador. Você que acorda cedo, passa a maior parte do tempo no trabalho dando o seu melhor, fica longe da família, merece respeito e cuidado por parte de quem te emprega. Por isso, esse é o Abril Verde, mês da conscientização sobre a segurança e saúde no trabalho. E não é à toa que a cor verde foi escolhida. Ela vem para dar esperança. Já o mês de abril foi escolhido por ter duas datas relevantes: o dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, e 28 de abril como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em memória das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Só para você ter uma ideia, nos últimos 7 anos foram registrados quase 5 milhões de acidentes de trabalho. Mas esse número pode ser ainda maior, porque a estimativa é de que a cada 10 acidentes, 7 não são notificados. A sociedade também paga por isso. São mais de 80 milhões de reais gastos com benefícios acidentais, segundo o Ministério Público do Trabalho. Cris, esses dados assustam. Estamos diante de um tema super relevante que faz parte da rotina dos trabalhadores. Por isso, Entre Família de hoje vem para esclarecer e divulgar mais sobre esse assunto. Não saia daí, a gente volta em 30 segundos. Entre Família já está de volta. Uma boa tarde para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O seu programa de todas as tardes, com muita informação e alegria, está no ar. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Suzane, você de casa também. Estamos chegando aí. Todo o programa é um tema diferente para você. Olha, eu digo para você, a pessoa que acompanha o Entre Família sabe de tudo um pouco. De tudo um pouco, De tudo exatamente. um pouco, porque como a nossa gama é a família, então tem várias coisas que envolvem a família. Tudo. E aí vem alguém de vez em quando, por que vocês não falam disso e tal? A maioria das pautas vem do coração da gente também, da nossa vivência, do que os outros vão falando, porque uma família aqui é democrática. E hoje o assunto, para algumas pessoas, rapaz, o que tem a ver esse assunto e tal? Tem muito a ver, né? Quando você mergulha numa pauta como essa, esse Abril Verde, nessa questão de segurança, gente, se você pegar os números, ó, abre o olho aí. Hoje é um programa daqueles de a gente ficar prestando atenção que envolve todo mundo, viu, Suzane? Exatamente, eu já vou até dar um spoiler para você. Eu estava conversando com a especialista, né, antes do programa começar, e tem uma plataforma que todos esses dados eles são atualizados em tempo real. Então, assim, Cris, a cada 50 segundos, um acidente de trabalho acontece no Brasil. Então, pensa na importância e na relevância que a gente tem de abordar esse tema com você aí de casa, né? Acho que a maioria de nós aqui, todo mundo é trabalhador de alguma maneira. E esse mês, Abril Verde, apesar de parecer uma coisa sobre sustentabilidade, né? Um tema voltado aí para o meio ambiente. É a sustentabilidade da vida mesmo. É a sustentabilidade da vida mesmo. Então, esse mês, ele vem, né? Pintado de verde, como a gente estava brincando aqui na nossa reunião de pauta, que é para conscientizar, enfatizar e realmente colocar esse assunto à tona. E o Entre Família está fazendo o seu papel. Bom demais. Então, Dona Maria, seu José, por que esse tema? O próprio relato agora da Suzane junto ao especialista, a cada 50 segundos tem um acidente de trabalho. E a ideia, o que do programa? Informação não quer demais. É você remediar mesmo. Ah, não vão remediar? Não, é prevenir. Essa é a informação aqui do nosso programa, inclusive para saber dos direitos, o que pode, o que não pode. Tem muita coisa nova que não é do nosso meio. Ah, não é assim mesmo, né? Ou a gente confia, às vezes, de olho cego dentro de um parâmetro. E não é assim mesmo. Não é bem assim. E não tá tudo bem. É, e Entendeu? a gente sabe que segurança é uma coisa... Há pouco tempo agora deu uma matéria aí, né, sobre uma pessoa na mídia, sobre o uso de cinto de segurança, por exemplo. Que é uma coisa que te avisa. Em todos os outros meios, existem meios para te proporcionar segurança. Então a gente vai saber dessas ferramentas, de onde vem, será que é você que compra, será que é o empregador? Que, olha, cada segmento tem ferramentas diferentes, tem realmente essa questão toda da segurança, então hoje a gente vai ter aquela aula especial. É isso aí, a gente convida a embarcar junto com a gente nessa segunda-feira, né? Começando a semana com muita informação. E se você tem qualquer dúvida sobre o assunto, então mande a sua dúvida que a nossa especialista responde para você no nosso WhatsApp. Fácil, DDD 12 983 15 0249, aqui, tá? E se tem alguma coisa delicada, envolvendo de repente até o próprio trabalho, manda de forma anônima, não tem problema, a gente tem uma especialista aqui. Então, ó, aperte o cinto e bora nós. Bora nós. Vamos chegar aqui, nós vamos receber agora
Pela primeira vez no programa, Aline Alvarenga, engenheira de segurança do trabalho. Aline, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço pelo convite. Eu falei primeira vez? É a primeira vez mesmo, Aline? É a primeira vez. Ah, então tá bom. É porque eu comecei a apresentar esse ano, né? Acho que todo mundo tá vindo a primeira vez. É a primeira vez. Seja bem-vinda, viu, Obrigada, família? prazer estar aqui com vocês. Aline, então esse mês, chamado de Abril Verde, ele foi instituído para conscientizar e enfatizar. Como que surgiu essa história? Tem uma história por trás, né? Tem uma história por trás. Em 28 de abril de 1969, teve um acidente numa mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e matou 78 colaboradores. Então, foi estabelecido aí, celebrado o Dia Mundial das Vítimas de Acidentes do Trabalho, né? E no Brasil, foi definido em 2005, em cima de uma lei, né, que seria, o dia 28 de abril, o Dia Mundial das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Em cima disso, começou a fazer as campanhas, ações, né, um movimento na parte de prevenção de acidentes de trabalho, né? Um mês inteiro aí nas empresas, nas cidades mesmo, né? Qualquer ambiente de trabalho pode acontecer um acidente de trabalho, né? Então, os cuidados que a gente tem que ter, né? Os EPIs, né? O que são os EPIs? Equipamentos de proteção individual, que por cada atividade que a gente executa, então tem o EPI específico para atividade. Então, um mês inteiro aí voltado para campanhas, ações. A gente fala que não só abril, né? A gente tem que levar isso para o resto da vida, né? Diariamente ter esses cuidados aí com a parte de prevenção de acidente de trabalho. Então a gente leva a bandeira nesse mês aqui, mas tem que erguer essa bandeira sempre. O ano inteiro, né? A gente trabalha o ano inteiro, né? Você lembra aqueles desenhinhos que tinham, que mostravam, né? 4 dias sem nenhum acidente de trabalho, até chegar o pica-pau, né? Mas tudo bem. Olha a infância aí, hein? Agora, Nossa, doutora, faz tempo essa infância. avaliando agora o que vocês estavam conversando aqui nos bastidores e que a Suzane trouxe aqui para os nossos telespectadores agora na interação, é uma realidade do Brasil, a cada 50 segundos tem um acidente de trabalho. Hoje tem um site com Power BI alimentado sempre, é um sistema vivo, simultâneo, né, que está ali, no caso... Nossa, traduz pra gente esse seu linguajar tão chique e refinado. É uma plataforma digital chamada Smart Lab, né? Ela foi criada aí com o Ministério Público do Trabalho, com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho no Brasil, né? Ali disponibiliza dados, né? Por exemplo, registrou uma CAT. O que é CAT? Comunicação de Acidente do Trabalho. Registrou ela na Previdência Social, automaticamente cai ali no sistema e aí vai atualizando simultaneamente. Então, eu olhei antes de entrar para cá e mostrei, né? Cada 50 segundos é registrado um acidente do trabalho. E a cada aproximadamente 4 horas tem um óbito. Então, é um caso muito sério, né? E o nosso país em relação aos outros, como é que está, doutora Sema? Tipo, o Brasil está levando mais a sério ou ainda Eu acho que tem muito o que fazer ainda, melhorou, mas tem muita coisa que fazer ainda. Tem muitos acidentes, a gente já vê cada 50 segundos um acidente. Né? É bastante coisa. E lá é interessante que atualiza os números, inclusive com gastos, né? É na casa dos bis. Com afastamento, né? E tudo. E o númerozinho vai acontecendo, né? Porque a cada 50 segundos, então... Tem um acidente, vai rodando ali os números. Quando você olha em números... Aí realmente você tem noção da proporção. E é bastante assustador, né? Se a gente pensar que já existe tanta informação de segurança, de trabalho, né? Os próprios engenheiros de segurança do trabalho. Quando você olha para esse cenário todo assim, Aline, o que você acha que ainda falta? Olha, eu falo assim que a gente tem cada dia investir mais, né? Em conhecimentos, tecnologias, treinamentos, orientações de segurança do trabalho, né, para os nossos colaboradores, infraestrutura do ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que quanto mais conhecimento e melhorando a infraestrutura de trabalho, a gente vai conseguir reduzir e minimizar o máximo possível os acidentes de trabalho. Seria uma mistura de consciência e fiscalização, doutor? Isso, consciência e fiscalização. E a questão dessa própria plataforma, Smart Lab que você falou, ela serve como um espelho para mostrar onde é que estão os problemas, né? Porque lá você mostrava para mim que tem a categoria, né? Em primeiro, segundo, terceiro e quarto, os acidentes. Hoje, em primeiro lugar, estão os cortes. Isso. O maior número de acidentes é com cortes. Depois vem fratura. Antes a gente recebia dados assim do Brasil. Hoje a gente consegue ter informações por município. Eu consigo saber qual a quantidade de acidentes que estão tendo no município de Jacareí, de São José dos Campos.
Então, assim, é uma informação que serve para as empresas e para os órgãos públicos também. Ó, está tendo mais acidentes em hospitais, então vamos intensificar as fiscalizações. Por que está acontecendo tantos acidentes nos hospitais, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, esses dados contribuem aí como informações e para intensificar nas fiscalizações, nas melhorias, né? E ver o que a gente pode fazer de conscientização para evitar esse tipo de acidente. Agora, quando a gente fala de acidente no trabalho, Aline, o que configura um acidente de trabalho? O que exatamente entra, né, nesse destaque? Porque tanta coisa pode acontecer com a gente, né? Eu posso tropeçar e cair aleatoriamente, posso bater a testa num vidro e cortar, dar muito ponto. Então, eu queria que você explicasse pra gente o que configura acidente de trabalho. Um acidente de trabalho, a gente fala que é exercício do trabalho a serviço da empresa. Vamos dar um exemplo. Às vezes você está na sua casa lá, indo para o trabalho, mas você está dentro da sua casa, você caiu na escada. Não é um acidente de trabalho, é um acidente doméstico. Isso aconteceu dentro da sua casa. Certo. Então, a gente fala acidente do trabalho quando acontece dentro da empresa, a serviço da empresa, você executando a atividade ali, a sua função. Você pode tropeçar, cair, né? Depende da função da pessoa, né? Às vezes, um mecânico lá está executando alguma atividade, vem cortar o dedo, então, acidente de trabalho, causou uma lesão a ele. Então, caso uma lesão, pode-se ter uma perturbação funcional ou levar até a morte, né? A pessoa pode ficar afastada temporariamente ou por um tempo do trabalho também. E também existe também os acidentes de trajeto, que a gente fala, que é o deslocamento do trabalho para a empresa e da empresa para o trabalho. Então, por isso, inclusive, o pessoal não leva a sério, né? O horário que você bate o ponto, a entrada do almoço. Se você está um desvio de função, por exemplo, você está fazendo a sua função com outro trabalho. Então, tem vários quesitos. Inclusive, já a gente vai perguntar aqui para a Aline os direitos nesse campo. Mas vamos colocar o seguinte, vamos acrescentar alguém que passou por isso na família. A gente está recebendo agora a Amanda Campos, ela que é estudante de medicina há 2 anos e, infelizmente, perdeu o papai em um acidente de trabalho, né? Ela vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Boa tarde, obrigada. Tudo bem? Amanda, obrigado, tá, por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu digo assim, ó, você veio, você não veio, mas veio, né? Eu digo pro pessoal, a gente tem uma dívida com quem está online, tipo, ó, o dia que der uma passadinha pertinho da TV, a casa é sua, tá? Não é porque veio online a facilidade hoje, você venha fazer um tour aqui na Novo Tempo, é convidada. Aline. Amanda. Amanda, até troquei o nome aqui, né, com a Aline. Amanda, conta um pouquinho pra gente, porque tem gente que agora vê o programa, vê a nossa especialista e não leva a sério. Só quem sentiu na pele, né, o quanto que às vezes um cuidado da empresa, a questão da segurança aqui, porque o que está em jogo é uma vida. A gente tem um sistema agora que a nossa especialista estava colocando, que é uma realidade. A cada 50 segundos no Brasil tem um acidente de trabalho. E muitos desses, às vezes, né, fatais, que foi o caso do seu papai. Conta um pouquinho para a gente da história. Sim, é exatamente o que você falou, né? A gente não se dá conta dessa realidade até que a gente passa. Eu mesmo, meu pai trabalhou a minha vida inteira na mesma empresa e poucas vezes eu me atentei para essa possibilidade de que algo pudesse acontecer para ele, né? Durante o trabalho. O acidente dele aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio, né? Ele trabalhava no turno da noite, que era por volta de meia-noite, e ele trabalhava como mecânico. Era uma empresa automotiva, então ele fazia a manutenção das máquinas, né, que eram responsáveis pela montagem dos carros, dos caminhões. E ele fazendo a manutenção embaixo de uma plataforma que deveria estar suspensa. E enquanto ele estava fazendo a manutenção abaixo dessa plataforma, ela cedeu sobre ele. E assim, o acidente ocorreu por volta de meia-noite, meia-noite e 15. Nos foi avisado por volta das 3 horas da manhã, a minha e a minha mãe. Algumas pessoas vieram na nossa casa, nos chamaram para nos comunicar, né? E assim, foi extremamente traumático, porque você acorda num dia, tá tudo normal. Eu vi meu pai saindo para o trabalho, como eu via todos os dias, almoçava com ele ia trabalhar, mas não vi voltando, né? Então, assim, foi uma situação totalmente assustadora, ainda é, né? E
Foi assim também, apesar de inesperado para nós, já era uma coisa que poderia ter sido evitada com algumas atitudes, sabe? Amanda, pelo que a gente foi informado, né, alguns funcionários já tinham notificado de que não estava, não sei aqui colocar as palavras, mas que alguma coisa já não estava legal, já desconfiavam ali de que todo esse equipamento, a estrutura, enfim, já não estava tão segura mais. Aí eu queria que Sim. você contasse para a gente sobre esse relato dos funcionários, sobre a investigação, o que se concluiu, houve uma falha da empresa mesmo? Então, a investigação em si, a gente espera inicialmente um laudo da Polícia Civil, que já foi liberado, mas geralmente vem como inconclusivo nesses casos, até conforme a gente foi orientado, porque não é muito campo da Polícia Civil, precisaria de um especialista, então por isso o laudo oficial do Ministério Público demora. Até hoje a gente não tem esse resultado. Inclusive, algumas audiências que a gente tinha marcado foram adiadas porque os laudos não foram emitidos. Inclusive, essa demora acaba angustiando um pouco mais a gente, né? Porque a gente quer ver essa situação resolvida o mais rápido possível. Mas do que a gente recebeu de informações dos funcionários que foram, assim, os amigos, né, do meu pai, que foram muito receptivos comigo, minha mãe, né? Eles falaram que era uma questão de mau posicionamento. Para que essa plataforma ficasse elevada, seria necessário que duas travas fossem presas e segurassem nessa posição. Mas a máquina estava mal posicionada na parede, o que impedia que os funcionários travassem de um lado. Então, já tinha sido reportado que desse mau posicionamento. Não havia o que os funcionários pudessem fazer, porque é uma plataforma muito pesada, então é algo que tem que ser movido pela própria empresa, tem toda uma estrutura que eles deveriam fornecer, né? Outra coisa que eles falaram para a gente, que a gente achou muito preocupante, né? Algumas coisas. Eles estavam realizando, era o meu pai e mais um funcionário. Graças a Deus, nada aconteceu com o outro, apesar de ter tido um trauma psicológico muito forte. Mas os dois estavam realizando um trabalho de risco, era um serviço de risco. Então, alguns papéis deveriam ter sido assinados, ordens de serviço, enfim, diversas burocracias que deveriam ter sido feitas antes do trabalho e que não foram feitas. Inclusive, a empresa tentou depois pedir para que fosse assinado, mas os funcionários não chegaram a assinar, justamente para manter essa transparência, né? E esses documentos não foram apresentados para os funcionários. Amanda, Outra coisa que... hein, Amanda? Pode falar, Amanda. Você ia colocar outro contexto, eu que te atrapalhei. Pode continuar. Não, a última coisa é que também, assim, que nos foi passado, é que não havia um técnico de segurança de trabalho, alguém que pudesse orientar na área, e o responsável pela equipe do trabalho, são divididos em várias equipes de manutenção. O responsável daquele turno estava trabalhando de home office. Então, assim, eles estavam por conta deles. O home office, claro que funciona, mas, por exemplo, essa burocracia poderia ter sido resolvida, talvez, assim, com uma certa orientação, um certo manejo melhor, né, a gente tivesse um resultado diferente. Amanda, para fechar, a gente sabe que nenhuma indenização vai, né, substituir o teu pai ou algo do gênero. Pergunto, você recebeu alguma assistência, por exemplo, psicológica? Que tipo de questão, né, foi colocada em jogo para, nesse movimento agora, você foi assistida de alguma forma, a família? Como é que foi? Então, inicialmente, eles assistiram a gente com as questões burocráticas, de cartório, que são muitas, né? E se ofereceram para algumas coisas, aceleraram alguns processos, como, por exemplo, de seguro de vida, que o funcionário tem direito. Então, eles aceleraram alguns processos. Então, inicialmente, a gente achou que a gente estivesse sendo bem assistida. Só que depois que a gente entrou em contato com um advogado para saber se realmente a gente estava dentro de todos os nossos direitos, a gente ficou sabendo, através dos advogados, que eles deveriam ter nos colocado em contato com o juiz para poder nos explicar todos os direitos que nós tínhamos, de indenizações, enfim, e que não foram feitos.
Então, assim, parece que na nossa visão foi uma coisa mais paliativa, entendeu? Que eles fizeram para a gente sentir que a gente estava assistido, mas na verdade não foi uma assistência tão completa. Isso, inclusive, foi uma coisa que magoou muito a gente, porque meu pai trabalhou lá cerca de 20 anos, era um funcionário muito antigo. E não teve essa valorização da vida dele, da família, de dar uma assistência correta. Tiraram o nosso plano de saúde em plena pandemia, após a gente ter entrado na justiça para requerer nossos direitos, sabe? Então foi uma coisa que realmente, assim, agrava mais ainda uma situação que já é complicada, sabe? Amanda, nós agradecemos por demais, né, mesmo em um momento de luto, você aqui salvando vidas, né, alertando uma mãe, agora uma esposa sobre esses quesitos, depois desses fatos, né? O que nós aqui da Novo Tempo desejamos para você é que Deus possa estar com você nesse momento, com sua mamãe. Amém. Nós acreditamos aqui que a morte não é o fim, que você possa ser abraçada em nossas orações também. E da produção aqui, um muito obrigado por, nesse momento, fazer um trabalho de utilidade pública, trazendo uma realidade sua para alertar agora várias famílias. Então, Amanda, um abraço para você e para sua mãe, de toda a equipe aqui da TV Novo Tempo. Um abraço, muito obrigada a vocês. Eu acho que, Suzane, a Amanda foi muito clara aqui nas questões, né, pedagógica, lúcida em trazer para a gente, pelo menos ali, a questão cronológica das como acontecem as coisas, né? Nunca se espera nada, tá tudo bem, né? E aí a gente teve um pai que saiu para o trabalho e não voltou, Experiente, né? Então, E bastante 20 anos de experiente. trabalho. E aí eu acho que a gente podia até perguntar para a nossa especialista, pontuar alguns quesitos que ela colocou sobre essas travas, esse profissional estar em home office como uma... Será que... Tem algumas coisas bastante, assim, contraditórias ali e que gera uma indignação e um senso de injustiça na gente. A gente tem que ir para o intervalo, Aline, mas na volta acho que a gente pode comentar sobre essa questão desses direitos, enfim, porque a gente sabe que, infelizmente, né, a corda sempre arrebenta para o lugar, para quem é mais fraco. E aí eu queria que você colocasse aqui para a gente. O Entre Família vai fazer um pequeno intervalo e você continue aqui aprendendo e absorvendo todas essas informações. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, nosso WhatsApp está aqui, pode mandar que a especialista responde, tá bom? O Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Hoje estamos falando sobre segurança no trabalho, o que é chamado de Abril Verde, um mês separado para conscientizar e enfatizar sobre esse assunto muito importante. Então, a gente recebe aqui a Aline Alvarenga, que é engenheira de segurança no trabalho. E agora ela vai explicar para a gente as listas de EPIs, né, que é equipamento de proteção individual, que são indispensáveis para alguns segmentos, tá, Aline? A gente vai colocar aqui. E aí você menciona pra gente, de repente explica o que é um equipamento ou outro, né? Pra gente que não conhece. Pode colocar a produção na TV, por favor. Agora a gente vai ver equipamentos da indústria alimentícia. Quais são eles, Aline? Avental térmico, né? Você vai proteger o seu corpo ali, caso algum contato, né? Toucas de proteção, né? Mangote de PVC, né? O mangote, ele serve para proteger o antebraço, né? Você pode proteger de corte, alguma coisa assim, são alguns EPIs. Botas de segurança, né, que é o calçado para proteger os pés. Luvas de malha de aço, né, você vai proteger as mãos também para evitar corte, algum acidente também. E tem as luvas nitrílicas. A gente fala que os EPIs é de acordo com cada tipo de atividade. Esses são alguns dos EPIs para essa atividade indústria alimentícia. Quando eu falo de indústria alimentícia, eu estou falando do quê? Das fábricas? Isso, fábricas. Especialmente específica. fábricas. Pode ser também estabelecimentos que faz, não a vestimenta, né? Mas dependendo dos lugares que fabricam pães, por exemplo, vai mexer com faca, ferramentas, eles têm que usar os EPIs adequados. Entendi. Isso não precisaria de todo essa... Não precisaria de todos os EPIs, por isso que a gente tem que analisar qual que é a atividade. Tipo um restaurante. Isso, às vezes não tem todos os riscos de uma indústria alimentícia. Então a gente fala que não é de acordo com o segmento. Trabalha com alimentos, tem que usar todos os EPIs. É de acordo com a atividade, Eu já estava pensando uma pessoa no restaurante usando essa luva de aço, meu Deus. Não, provavelmente daqui é indústria. Então, assim, depende do risco, né? Isso é analisado pelos técnicos e engenheiros, qual que é a atividade, né? Quais são os EPIs adequados para aquela atividade. Então, isso não de acordo com o segmento, mas sim a atividade que ele está executando dentro da empresa, né? Porque às vezes dentro de uma empresa de alimentícia tem uma recepção, aí não precisa usar todos esses EPIs, né? São abrir um negócio
eu tenho que ter essa obrigação com segurança no trabalho, mesmo que seja um pequeno negócio. Qualquer negócio, qualquer empresa precisa ter todos os cuidados de segurança do trabalho com os seus colaboradores. Imagina, o colaborador, às vezes uma coisa simples, né? Pode acontecer um acidente, né? Você não vai afetar o colaborador, que eu falo que o mais importante são as vidas, né? Mas afeta toda a empresa também. Então, o mais importante é a gente cuidar da saúde e segurança do colaborador, independente da atividade. Muito bem, Aline, muito bem colocado. Vamos então a mais um segmento, equipamentos da construção civil e elétrica. Essa sempre me parece a mais perigosa, né? O que a gente precisa aí nesse segmento? Ó, capacete de segurança, proteger, né, a cabeça, protetor auricular, né, que a gente coloca no ouvido, dependendo de ambiente que tem muito ruído e tudo, então tem que usar o protetor auricular. Tem vários tipos de protetor auricular, né, tipo plug, tipo concha, né, bota de segurança, que é o calçado, né, para proteger os pés, né. O cinto de segurança, eu falo quando a pessoa vai executar trabalho em altura, né, que a gente tem uma legislação que é a NR35, trata isso. E tem as luvas de segurança também, que tem vários tipos de luva. Então, vai depender da atividade que ele está executando dentro da construção civil. Entendi. São alguns dos, pode ser que tenha até mais EPIs. Entendi. Dependendo do que for a função específica... Vou dar um exemplo, o eletricista, ele tem uma vestimenta própria para ele, para NR10, a parte de eletricidade. Então, ele tem um uniforme próprio para eletricista. Traduzindo aqui para uma linguagem mais simples, é uma roupa anti-choque, tipo assim? Isso, anti-chamas, anti-choque. Então, assim, é um EPI, considerado um EPI também, para proteger ele. Boa, importante. Essa anti-choque ele mexe com a parte elétrica, né? Daqui a pouco a gente vai entender, pessoal, a gente tem 3 perguntinhas para fazer aqui no final. Imagino que você já esteja se perguntando aí sobre essa questão de material, né? Se a empresa disponibiliza ou não. Já a gente responde isso para você, tá? Vamos então a mais um segmento. Equipamentos do ramo industrial. O que a gente precisaria? Aqui a bota, né, de polietileno com elástico. Luvas, né? Igual eu falei, tem vários tipos de luvas de acordo com a atividade. Macacão de segurança. E tem um mangote resistente a corte, que o mangote é utilizado no antebraço. Também algum dos EPIs. Então, assim, como aqui está falando do ramo, eu não consigo distinguir. Pode ser que precise de mais EPIs ou não. Então, de acordo com a atividade que a pessoa execute. Então, aí a gente estipula mais ou menos EPIs, né? Normalmente, os colaboradores têm uma ficha de controle de entrega de EPI, que a gente registra ali os EPIs que eles vão receber e vai acompanhando ali a periodicidade de entrega de EPIs. Às vezes, tem a troca. Né? Às vezes, assim, pegou o EPI já tem um tempo, a gente precisa trocar, né? Porque ele entrou na empresa, recebeu aquele EPI, vai ficar pro resto da vida. Imagina, gente. Né? Tem qualquer avaria que tiver com EPI, o colaborador, o empregado, ele tem que comunicar imediatamente à empresa para trocar, substituir aquele EPI. Mas é obrigação da empresa estar atenta a isso aí, a esse controle. Sim, com certeza. É claro que essa dinâmica a gente trouxe só para dar uma luz, assim, para tornar mais didático, para a gente tentar entender. Né, de repente, para quem não trabalha assim, com todo esse sistema de equipamento de segurança. E temos aqui também equipamentos para limpeza profissional. Então, temos proteção também para uma limpeza, né? Sim, pessoal de limpeza, assim, óculos e máscara de proteção, né? Porque, às vezes, assim, máscara de proteção, às vezes vai mexer com partículas, né? Então, poeiras e tudo, é importante usar a máscara, né? Tem o tipo de PFF2, PFF1... Tem vários tipos de máscaras também. O óculos para proteger os olhos, né? Às vezes o pessoal vai borrifar ali uma coisa para limpar um vidro, então tem risco de vir e voltar para os olhos. Então é importante usar óculos de segurança, né? Os aventais, uniformes impermeáveis, né? Os aventais depende do caso, né? De locais, né? De produtos químicos que vão ser utilizados, então é importante utilizar. A luvas é essencial para a atividade, né? Ou limpeza do banheiro, de uma mesa, porque ali está usando produto químico. Então, uma coisa é a gente limpar em casa, né, Aline? Em casa a gente tem que usar. Deveria, né, gente? Aquela não vou dar uma fadiga. Mas uma coisa é você estar na sua casa ali, outra coisa é você passar dias e dias. Todos os dias, né? Às vezes 8 horas por dia. 8 horas por usando. dia. Então você tem que usar os EPIs, né? Se a empresa forneceu para você, você tem que usar. É porque é importante para a sua atividade. Né? E as botas de proteção, né? Tem o calçado de segurança, tem a bota de PVC, né? Às vezes para lavação e tudo, para evitar antiderrapante, não ter queda, então tem todos esses cuidados.
Vamos para mais uma, eu acho que até a... Ah, tá. Eu achei que tinha mais uma aqui, então a gente vai para a mesa. Chega aqui junto, vamos responder essas 3 perguntinhas, Aline, para o pessoal de casa. Deixa eu ver, posso começar por aqui, diretor? Posso escolher? Então tá, vou começar dessa aqui, quem quiser focar. Estou focada aqui, ó. A empresa fornece o equipamento de segurança. Sou obrigado a usar? Sim. Desde que a empresa fornece, o colaborador ele é obrigado a utilizar o EPI, né? Porque eu falei, de acordo com cada atividade, ele tem os EPIs adequados para aquela atividade. Então, ele é obrigado a usar. Claro que a empresa treina, orienta e fiscaliza para utilizar aquele EPI. O colaborador recebeu o EPI, ele tem que utilizar. Agora, Aline, por exemplo, é claro que nós humanos, né, somos falhos e a gente se folga na nossa segurança que a gente adquire. De tanto fazer aquilo, todos os dias você adquire uma... na rotina, né? numa rotina, uma falta de confiança. E aí, tá bom, hoje não vou colocar esse equipamento aqui não, de boas. E aí acontece algum acidente comigo por conta da falta desse equipamento que eu não coloquei, que eu tinha a obrigação de usar. Como que fica para mim como trabalhador em relação ao meu respaldo de saúde, nesse caso em que eu não estive usando o equipamento? A gente fala assim que quando o colaborador não utiliza o EPI, o mais prejudicado é ele, né? Porque é ele que vai sofrer o acidente. Para a empresa, a gente fala, né? Sai o colaborador, entra outro para substituir ele. Vidas a gente não tem como substituir. Então, o mais importante é a vida daquele colaborador. Então, por isso que a empresa entrega, ela fornece, ela cobra o uso, treina, né? Porque tem que treinar, porque às vezes eu te dou uma luva, você não sabe como eu vou usar essa luva, quando eu vou usar a luva. Então, por isso a importância dos treinamentos, né? Como utilizar, quando utilizar, para que eu estou utilizando aquele EPI, né? Então, é obrigatório ele utilizar, porque o maior prejudicado é o colaborador se ele não utilizar. Porque se acontecer um acidente, ele vai ficar afastado, entendeu? Então, assim, ele tem uma família em casa que depende dele, que às vezes ele vai ficar sem trabalhar, vai ficar sem receber. Então, assim, o maior prejudicado é o colaborador. Então, é importante, sim, utilizar o EPI. Se foi definido para aquela função, ele tem que usar. Muito bem. Vamos, então, a essa aqui, ó. Veio descontado EPI no meu salário. Pode isso? Não, não pode. O EPI, ele é distribuído gratuitamente para todos os colaboradores. Ele não é descontado do salário. Então, eu falei, ele, de acordo com função, entrega os EPIs. Se precisar trocar, a empresa tem que trocar os EPIs, se tiver alguma avaria. Ou, às vezes, teve um corte no calçado, precisa trocar, então ele está impróprio para uso. A gente entrega um novo calçado. Então, o EPI, ele entrega gratuitamente para todos os colaboradores, de acordo com o EPI necessário por função, né? Então, fica a dica aí, viu, gente? Se tem alguém te cobrando por algum equipamento de segurança, você já sabe, aprendeu aqui no Entre Família, que não é sua obrigação pagar por isso. E sim, é uma obrigação da empresa te fornecer isso gratuitamente, sem custo algum. E vamos para a nossa última perguntinha aqui. O que fazer se o patrão não fornece o equipamento de segurança? Olha, o líder, né? Se não fornecer, você procura a área de segurança do trabalho ou a área da medicina do trabalho, né? E comunica isso que eles vão fornecer o EPI para vocês. Então, a área de segurança do trabalho, ela cuida, né, para definir aí os EPIs adequados por atividade. E se você não recebeu por um líder ou chefe, né, comunica a segurança do trabalho que eles vão estar disponibilizando o EPI para vocês. Porque é uma forma da pessoa também entender se naquela função precisa realmente de algum equipamento de segurança. Isso tudo já está previsto na legislação, né? Isso. Porque às vezes a pessoa fala, eu gostei daquela luva, quero usar aquela, mas às vezes aquela luva não é para sua função. Então, a gente tem os EPIs adequados por atividade, por função, né? Só fala mais uma vez, então, Aline, nesse caso tem que procurar... A área da segurança do trabalho. Procura a área da segurança do trabalho que eles vão fornecer e vão te direcionar onde você retirar o seu EPI. Na prefeitura da cidade? Isso. Tá? Ou na empresa, né? Depende do local onde esteja trabalhando. Tá bom. Vamos voltar para a nossa conversa ali, Aline. Foi muito legal esses esclarecimentos. Você pode sentar na sua poltrona, eu vou sentar aqui. É importante, né, Cris, a gente ter uma noção, assim, eu aprendi bastante coisa dessas coisas de... Muito legal. Bastante coisa dessas coisas de equipamento de segurança. Até parece redundante, mas não é. Mas eu acho que essas questões hipotéticas vão clareando, porque existem vários fatores, você tem um conhecido, um filho trabalha ali e tal, e às vezes o filho está reclamando que não gosta de usar, porque está apertado, e aí você viu hoje um testemunho da Amanda aqui, do pai, e o quanto a segurança do trabalho é coisa séria. E coisa séria é a sua participação. Você tem dúvida? Quer perguntar para a nossa especialista? Então, na tela, a sua participação. Chegando agora de qualquer parte do Brasil,
Agora é a Flávia Alves e ela fala o seguinte: sofri um acidente de trabalho já tem uns 20 anos. Minha vida foi totalmente interrompida. Sou cadeirante e totalmente desassistida pela empresa. Não entrei na justiça contra a empresa na época, mas me arrependo. Será que ainda tem como recorrer aos meus direitos? E não sei se entra em vigor aqueles 10 anos que acaba... Aí teria que ter uma área jurídica agora para ver como é que está. Teria que envolver a área jurídica para poder ajudar ela, procurar um advogado, né, o próprio Ministério Público para poder orientar ela. Para ver, porque existe... Eu não sei se nesse caso, né, agora a gente está falando totalmente sem base jurídica aqui, mas de um prazo certo. O certo mesmo, querida, era você buscar um advogado nessa área, para pelo menos ele te dar uma informação sobre esse tempo que você não... o que você tinha de documentos, enfim. Vale a pena você ter uma consultoria jurídica nesse sentido, né, Suzane? E tão triste, né, gente? Há 20 anos e daí como isso afeta ela ainda hoje, né? 20 anos depois, cadeirante. Desassistida na época. E desassistida. É igual a gente estava fazendo a entrevista com a Amanda que entrou aqui, né? Já é uma situação extremamente dolorosa e delicada. Quando ou a pessoa sofre o acidente, né? E graças a Deus ainda continua com a vida, ou para o familiar que perdeu aquela pessoa. Então, além de lidar com aquela dor, ainda lidar com esse desgosto dessa desassistência por parte da empresa, entendeu? Senso de justiça. Isso é injusto, é um sentimento muito ruim. É muito ruim mesmo. E, infelizmente, eu costumo dizer isso, né? A corda arrebenta para o lado mais fraco. E a gente tem que procurar os nossos direitos, sim, porque... enfim, não quero fazer juízo de valor aqui, mas o trabalhador tem que buscar os seus recursos sempre com apoio. O que é a direção que você falou? Tem mais interação? Então tá, pode colocar aí na tela, por favor. É o Gideon Batista. Aqui na Bahia, na cidade onde eu moro, vejo algumas obras onde os trabalhadores não usam EPI. Quais as punições que o dono da obra pode sofrer? Com certeza, se parar ali a fiscalização, o Ministério Público, o Ministério da Economia, pode ser notificado e parar a obra imediatamente, né? Porque corre risco de acontecer um acidente ali e são vidas que estão envolvidas. Então, cabe denúncias, né? Você está tendo uma obra, então a pessoa pode denunciar, não está utilizando os EPIs, né? Qualquer um pode denunciar? Qualquer um pode tipo denunciar. Tipo o Gideon que passa lá e vê? Pode ligar para o Ministério Público e denunciar. O Ministério Público, ele recebe denúncias, pode ser individualizadas ou em grupo, qualquer coisa que você identificar irregularidade no ambiente de trabalho, o colaborador ele pode denunciar ou através de sindicatos, ou individual, ou até em grupo mesmo, um grupo de trabalhadores ir lá e denunciar. Porque às vezes é difícil, né, Aline, tomar essa iniciativa, porque, querendo ou não, não fica bem visto ali ter um movimento contra a empresa, a gente sabe disso, né? Mas pode ser anônima, né? Ela pode fazer uma denúncia anônima. E, na verdade, quando a gente está fazendo o certo, nesse caso, porque, às vezes, algumas pessoas só aprendem com o bolso, às vezes a pessoa quer muito emprego, né? Mas se caso Não, mas isso pode ser de forma anônima, né? Você pode fazer isso. Então, sem precisar saber quem era. E acontece bastante. Só que, tirando a vida, que é o bem mais precioso, a empresa, se caso aquele colaborador ele tiver um acidente, ela vai pagar ainda muito mais. Então, exemplo, toda e qualquer denúncia feita e uma multa para que ele possa pedagogicamente aprender é muito menor do que, obviamente, a vida e do valor que ele vai ter que pagar na decisão. Acho que a Aline pode falar muito bem disso, né? Com certeza. Às vezes a gente fala que é um investimento, né? É melhor você gastar o dinheiro ali com EPIs, com a infraestrutura do ambiente de trabalho, que não é um gasto, eu falo que é um investimento para a gente tornar um ambiente seguro para trabalhar, do que depois me acontecer um acidente, o gasto é muito maior. E tem empresas que investem mesmo, tipo assim, o setor da empresa dentro, eles têm a própria revisão dessas APIs por justamente entender desse quesito. Então, hoje a linha industrial a própria linha de investigação eles mesmo têm para manter e o seu trabalho vai nessa proposta, né, Aline? Isso. De alertar sempre a empresa, porque eu acho que é obrigatório ter um engenheiro de segurança no trabalho dentro da empresa, né? Isso, a gente tem uma legislação NR4, que é a norma regulamentadora, que ela fala quantos profissionais que a gente tem que ter da área de segurança do trabalho de acordo com o grau de risco e do número de colaboradores, né? Hoje eu trabalho mais 5 técnicos de segurança do trabalho, né? Eu engenheiro de segurança, mais 5 técnicos de segurança. Então, assim, dependendo do grau de risco
e do número de colaboradores, ela vai determinar, ela tem que ter um engenheiro, 2 técnicos de segurança do trabalho para acompanhar as atividades, tudo na parte de prevenção de acidente do trabalho. Legal. E o seu Médico trabalho do trabalho. como engenheiro, você vai também junto à empresa alertar? Sim, a gente está ali, que eu falo que a gente é uma área, um apoio, né? A gente está ajudando ali na parte de prevenção, orientando quais documentos necessários, quais os EPIs necessários, tudo voltado na parte de prevenção de acidente. Então, a gente está ali para ajudar a empresa a conseguir trabalhar, mas também deixando os trabalhadores seguros, né? E ter uma promoção à saúde ali no ambiente de trabalho. Sim, claro. A gente vai chamar mais uma interação. Vamos ver quem está chegando, qual é a dúvida. É a Márcia, ela fala de João Pessoa, na Paraíba. Boa tarde, Márcia. Gostaria de saber se adquirir uma doença devido à exposição contínua a produtos químicos ou até radiação de raio-x, por não nos garantir proteções adequadas, pode ser considerado um acidente de trabalho. Olha, a gente fala que a gente tem vários tipos, né? Tem doença do trabalho também, que você adquire de acordo com a atividade que você está executando, que pode ser o tipo dela, né? Então, assim, precisa passar por uma perícia médica, né? Passar pelo médico do trabalho, ter um laudo, que aí ela vai falar realmente aquela doença é decorrente da atividade, qual que é a atividade que ela executava. Então, isso tem que passar pelo médico do trabalho para avaliar, para ver realmente se a atividade, o tempo que ela trabalhou, quanto tempo que ela ficou exposta, né? O agente que ela ficou exposta. Então, fazer uma análise ali, eles precisam de uma perícia para definir se realmente é decorrente ao trabalho ou não. Se ela adquiriu aquela doença decorrente ao trabalho, aí é considerado uma doença do trabalho, né? Que é considerado um acidente de trabalho também. E, se eu não me engano, para determinadas funções, existe um modelo previdenciário específico com menos anos de trabalho e um valor junto ao perigo, né? Então, se você tem um valor agregado por justamente estar em exposição e um movimento de previdência para que você tenha um prazo menor para se aposentar. Eu acho que existe também, né, doutora? Tem. Quem trabalha com uma parte em área insalubre ou periculosa, né? Então, eles ganham um adicional ali, né, por ser uma área insalubre, né? Isso é feito toda uma avaliação, né, a parte de higiene ocupacional, para ver realmente se está exposto àqueles agentes, se tiver, realmente ele tem direito a esse adicional de insalubridade ou periculosidade. Muito bem, senhor Cris, dá tempo de chamar mais uma interação de casa. Quem está chegando aí? Muito bem, vamos lá. Agora é o Robson Neves Pereira. Ele fala o seguinte: eu sofri um acidente de trabalho, caí de uma escada e tive que fazer 2 cirurgias no braço. A empresa sempre deu cesta básica e ticket de refeição. Ela tem o direito de cortar o benefício quando eu estiver afastado ou de atestado médico? Nesse caso, se ele ficou afastado há mais de 15 dias, que a gente fala assim, até 15 dias ele fica afastado pela empresa. A partir do 16º dia, ele vai para o INSS. Então, ele dá entrada no INSS, a partir do 16º dia, quem vai pagar ele é o INSS, né? Então, normalmente faz a abertura da CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, identificou que realmente foi um acidente de trabalho. Por exemplo, ele pegou 30 dias de afastamento. Então, esses 15 primeiros dias ele fica pela empresa afastado e os outros dias ele fica pelo INSS. Então, o INSS que vai pagar o salário dele, não a empresa. Por isso que, às vezes, ele não vai receber realmente o ticket de alimentação, o transporte. Porque ele está afastado pelo INSS. Não basta ser engenheira, tem que entender um pouquinho de direito aqui no Entre Família. A gente jogando a Aline na roda, perguntando algumas coisas sobre legislação. Tá curioso para saber mais desdobramentos sobre esse assunto? Então, continua aí com a gente vai para o intervalo. E na volta, além da gente continuar esse papo, trazer a sua interação para a nossa conversa, tem algumas dúvidas que a gente ainda vai tirar aqui com a Aline. Temos a estreia do Entretec, né? A nova temporada. É um quadro que a gente já tem aqui no Entre Família, você que acompanha sabe muito bem. É um quadro sobre tecnologia com Fernando Jobs. E agora, hoje, a gente estreia uma nova temporada. Então, continue aí com a gente, que na volta você vai aprender tudo sobre impressora 3D. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa. Bom ter você aqui, hein? Falando de segurança no trabalho. E é bom demais ter você aqui. Agora a Suzane, no último bloco, ela falou muito bem. Está retornando um quadro que você pediu, hein? Fernando Jobs está voltando para a nossa família. Verdade que ele nunca saiu, né? Não. E é o Entretec. Família, entre família e tecnologia. E hoje, Suzane, tem a tal de impressora 3D, que eu achei que estava só imprimindo aí essa questão de boneco. Até construção civil tem, gente. E é um negócio que pode estar aí na sua casa. Você pode empreender. Aonde?
Ah, tem que saber informação aqui no Entre Família. Jobs, conta pra gente. Quando eu era pequeno, eu adorava construir meus próprios brinquedos. Então eu sempre juntava uma madeira, uma latinha, construía um carrinho. Mas hoje, com a tecnologia, é possível você construir desde um brinquedo até uma casa. Tá duvidando? É isso que você vai ver hoje no Entretec, porque vamos falar de impressão 3D. Roda a vinheta, olha aí. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Jobs, esse aqui é o Entretec, o quadro de tecnologias do Entre Família, e hoje vamos falar de impressão 3D. Mas como eu não manjo nada disso daqui, eu vou contar com a ajuda da Cris, que é da Up 3D. Cris, obrigado por receber a gente aqui. Cris, preciso confessar para você e para você aí de casa que é a primeira vez que eu ouvi falar em impressora 3D, eu achava que eu ia imprimir um arquivo em casa, utilizar um óculos 3D e eu ia ver aquele objeto ali na minha frente, mas impressão 3D é muito mais do que isso. Então eu vejo várias possibilidades aqui de impressão, né? Você consegue imprimir desde uma peça até material odontológico, é isso mesmo? Isso, a impressão 3D, ela é você criar um objeto, tá? Então, diferente de fazer um desenho no papel, você está criando um objeto já do jeito que ele é fisicamente. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma impressora. Legal. Você vai conseguir ver aqui a peça. E posso pegar? Pode. Olha que legal. Aqui, olha, tá pesadinho, hein? Eu tô vendo aqui que esse daqui é um bloco de motor de um carro, né? Então já existe aplicação até mesmo profissional desse trabalho de uma impressão 3D, né? Se uma indústria automotiva quiser criar um mini motor para fazer um treinamento, já é possível fazer esse tipo de objeto. A gente pode fazer na indústria automotiva treinamento, pode fazer a parte de protótipo para ver como é que vai ficar o produto, se ele vai encaixar corretamente aí, para a nova aplicação que ele está sendo desenvolvido. Que já tem uma arcada dentária aqui, então se alguém precisa de um tratamento remoto, então um dentista aqui pode escanear, né? Porque depois a gente vai falar daquela máquina ali que está no fundo, que é o scanner. Então faz o scanner, gera o arquivo, envia através da internet, e um dentista que está em outro lugar pode ter esse trabalho remoto, vamos dizer assim? Isso, pode ser desde um dentista em uma outra cidade, em outro país, ou o próprio laboratório que vai fazer a peça que vai entrar na sua boca, né? Mesmo sem ele estar perto de você, com a impressora 3D, com o scanner 3D, a gente consegue reproduzir, levar para o laboratório e ali ele consegue fazer as peças que depois você vai estar usando na sua boca, sem precisar estar com você presente ali. Cris, então esse daqui é o resultado de uma impressão 3D, né? Isso é já um material, né, que sai dessas máquinas aqui. E esse equipamento aqui, o que ele faz? Fernando, isso aqui é um scanner 3D, tá? Legal. Então, com o scanner, hoje a gente tem scanners portáteis, né, muito simples de usar. É uma luz que vai ser projetada no objeto ou na pessoa e a gente consegue, fazendo a movimentação em torno do objeto da pessoa, a gente consegue capturar em 3D. Então você está me dizendo que dá para digitalizar uma pessoa, transformar uma pessoa em um arquivo, vamos dizer assim. Dá. Quer virar um arquivo? Ah, eu quero ter essa experiência. Olha, agora eu vou ficar brincando aqui com o meu arquivo, quem sabe até imprimir aqui. O Entretec vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!
Muito legal, viu lá o Jobs? 3D. Em 3D. Olha só, Cris, a gente estava vendo aqui, né? Essa produção desse quadro é do Israel Almeida, nossa querida colega de trabalho, e ele colocou uma informação muito legal aqui, que além dessas peças específicas que a gente viu, né, a impressão 3D está sendo usada em escalas muito maiores, inclusive na construção civil. E aí ele trouxe um dado, que no Brasil a primeira residência construída 100% nessa tecnologia tem 66 metros quadrados e atende todas as necessidades de uma residência tradicional. Eu não sabia disso, fiquei chocadíssima, né? E a ideia é que o custo da construção, usando esse recurso de tecnologia, seja aí de 30 e 40, entre 30 e 40% menor do que o preço de construção normal. Eu acho que eles querem que siga a linha da energia solar, né? No início ela veio muito cara, porque era em desenvolvimento, mas depois em escala, né? Hoje todo mundo aderindo. Quanto mais rápido, né, você vai dissipando a cultura, mais a linha de produção e aí vai barateando. Então, no início vai dizer, isso nunca vai chegar. Igual a minha mãe falava, esse negócio de Facebook é para as crianças jogar videogame. Depois, agora a dona Neuza está realmente em sua rede social, porque existe um momento pedagógico. Inclusive o Israel, dando um spoiler, disse que nós vamos falar sobre energia solar. Olha, Israel, que ousado! Traga essa informação mesmo, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar. Nós aqui também vamos amar receber esse tipo de informação, porque energia solar é uma coisa que eu acho que chegou para ficar mesmo, mas ainda tem muitas dúvidas sobre isso. Vamos voltar então ao nosso assunto do programa de hoje, Abril Verde, o mês da conscientização aí da segurança no trabalho. Nós temos uma especialista aqui nesse assunto, a Aline Alvarenga, que está no nosso estúdio, respondendo às suas perguntas de casa. Então pode chegar, manda a sua dúvida aqui, que a gente vai responder agora na tela. Quem está chegando? Anônima. Quando a pessoa acabou de sair do trabalho e foi atropelada no ponto de ônibus, a empresa não tem responsabilidade sobre isso? É o que a gente estava comentando, né, do acidente de trajeto, né? Se aconteceu um acidente, ela saindo do trabalho, indo para a casa dela, não desviou nada, teve um deslocamento, é considerado acidente de trabalho. Só que, como a gente fala, a gente tem que comunicar a área imediatamente, o líder, a área de segurança do trabalho, que vai fazer todo um processo de investigação do trabalho, investigação de acidente do trabalho, para saber o que veio causar aquele acidente. Mas é considerado como um acidente de trajeto, como fosse do trabalho para casa, também da casa para o trabalho. E tem ponto de ônibus que é na porta da empresa. Na porta da empresa, então é considerado acidente de trajeto. Deixa eu perguntar uma coisa, Aline. Nós temos hoje vários profissionais que abrem uma pequena empresa e trabalha só ele, né? Só que só ele. E ele lida, às vezes está fazendo pão e tal, lida com faca, com forno e tal. Só que ele também está ligado à Previdência e a seus direitos, porque ele paga INSS por essa função. Agora, se ele mesmo não usa na verdade, aí as ferramentas de segurança, ele também corre o risco de não receber o benefício. Como é que funciona? Ele também tem que ter uma fiscalização, sendo ele o patrão e o funcionário? Como é que funciona? Ele tem uma atividade dupla aí, né? Ele tem que cobrar ele mesmo e também tem que utilizar, né? Porque é a vida dele, né? Sim. Mas ele tem os mesmos direitos dos trabalhadores, né? Igual você falou, ele paga o INSS e tudo. Então, se acontecer um acidente com ele vai precisar ficar afastado, ele pode dar entrada no INSS para receber o auxílio aí doença acidentário. E ele pode também, no caso, a fiscalização, mesmo também pode atuar ele ali, né? Se encontrar alguma irregularidade no ambiente de trabalho, né? Ele pode ser multado, notificado. Mesmo ele sendo patrão, ele pode ser fiscalizado, porque o que está em jogo é a vida. Sim. Né? E não o cargo da pessoa. Isso aí. Cris, você tocou nesse assunto, eu queria até retomar uma coisa que a gente discutiu no primeiro bloco, quando eu falava sobre acidente, o que configura um acidente de trabalho, né? Eu até perguntei na hora do intervalo para a Aline, eu achei interessante a resposta dela, eu queria compartilhar com vocês. Porque, assim, ela explicou para nós que o acidente de trabalho é quando você está em exercício do seu trabalho. Isso. E aí eu perguntei para ela a seguinte situação, né, gente, hipotética. Eu estou caminhando, saindo do camarim até o estúdio, a gente tem um trajeto longo. E aí eu falei, tô vindo andando, né? Não tô necessariamente ali na frente da TV atuando e uma dessas luzes caiu em cima da minha cabeça. Tô andando, vindo para cá, e aí por algum descuido, rachei a minha cabeça numa porta, né?
E aí eu perguntava para você, né, Aline, isso é um acidente de trabalho, já que eu estava andando e não necessariamente atuando na minha função primária? Sim, como a gente falou, a gente faz todo um processo de investigação, né? O local que você estava, né? Porque você está dentro do ambiente de trabalho, né? Então, pode acontecer, desde um piso molhado, você vir escorregar, é considerado um acidente de trabalho, né? A gente pode evitar aquele acidente? Podemos, né? Às vezes, colocar até um piso molhado, colocar uma placa ali, né, orientar e treinar o pessoal da limpeza, né? Tem um piso molhado, vamos sinalizar ali que pode vir outras pessoas, ainda mais hoje no meio de tecnologia, né? As pessoas andam mexendo no celular, não é o correto, né? A gente fala, tá andando, não mexe no celular, para e mexe no celular, né? Porque o risco é que você pode tropeçar, às vezes o pessoal deixa cair alguma coisa, você tropeça, cai, e pode ser configurado, sim, como acidente de trabalho. Mas precisa de toda uma investigação aí da equipe de segurança para ver o que veio causar esse acidente. Como que foi essa queda? Como foi a queda? Às vezes a gente até solicita câmeras, se estiver no local, para ver como foi essa queda, né? Para ajudar aí no processo de investigação. Se você vai precisar de andador, de rodinha para... Ou então que o coleguinha ajude, trazendo. Ou se foi o Cris que colocou o pé para ela tropeçar, tem câmeras, tem que saber direitinho, se foi proposital. Né? É verdade. Dá vontade, mas não faça, viu? Me controla, brincadeira. Agora, Aline, e o Ministério Público do Trabalho, né? Fala um pouquinho desse órgão, todo mundo tem acesso. O que é, onde vive, o que come. Né? É pago, por ser público, tem que ser através de um advogado, ou o cidadão comum pode ter acesso. Como é que funciona o Ministério Público do Trabalho? Então, o Ministério Público, ele atua aí na parte de contribuir aí na parte da igualdade e combater qualquer discriminação ou irregularidade que tenha no ambiente de trabalho, né? Então, ele está disponível para todos, né? Pode, igual eu comentei, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, né? Se encontrar alguma irregularidade no trabalho, pode ser em grupo, pode ser através do sindicato, então ela está disponível para qualquer pessoa, né? Ela atua de forma de meio administrativo, através de inquéritos civis, audiências públicas, né? Tudo para questionar ali o ambiente de trabalho. Mas, por exemplo, o funcionário, se ele quer fazer isso de maneira individual, ele simplesmente chega e tudo bem. Ele pode como se identificar ou como pode fazer anônima também, tá? Tem os canais lá, você pode ver por município, né? Hoje em dia tem tecnologia, internet, né? A gente entra no site ali, tem o canal de denúncia também. Tá? Então, tem acesso para todos. Tá certo. Então, vamos à interação de casa. Vamos ver quem está chegando agora com a sua dúvida, de repente algum relato também. Entrando aqui para nossa conversa. Cris, você consegue ler aí para mim, por favor? Eu vou colocar um apelido. E aí, Fri, tudo bem? Né? Fridunan. É isso aí, vamos lá. Mas, Fri, estamos juntos. Trabalho em uma pizzaria 8 horas por dia. O tempo todo em pé. Somos obrigados a bater o cartão para sair para o jantar, mas temos que voltar a trabalhar. Minhas pernas e a lombar sentem demais. Quem poderia nos ajudar a resolver isso? Com certeza trará danos à nossa saúde. 8 Essa horas questão, por dia em pé. justamente de alguma situação que você é colocada. Será que esse trabalho tem que ser em pé? É uma obrigação da empresa? Tipo, nesse job description de função, eu tenho o direito de sentar? Ou, inclusive, como é que funciona essa questão toda? Então, assim, de acordo com a atividade, né, o que eles podem fazer um estudo ali, envolver a área de segurança do trabalho, o líder dele, né? Às vezes ter mais pausas, né? Ter algumas pausas, ter um rodízio ali de atividades, né? Que às vezes, enquanto um está fazendo, o outro dá uma pausa ali, 10 minutinhos, para não ficar muito tempo em pé. Então, isso requer uma análise ali do ambiente de trabalho, da parte ergonômica, né? Para ver o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente de trabalho, né? Igual ficar 8 horas em pé, às vezes tem umas pausas ali para ela poder descansar, né? Dentro dessas 8 horas. Aline, essas massagens, exercícios laboriais, não sei agora qual é o nome, que acontece muito com o profissional de fisioterapia. É uma iniciativa do profissional de segurança do trabalho, por exemplo, implementar isso na empresa? Porque você falava para a gente aqui que é muito melhor garantir a segurança desse trabalhador, né? Porque se ele se afastar, vai gerar uma série de prejuízos para a empresa também. É o profissional de segurança do trabalho que faz esse tipo de incentivo junto ao dono da empresa para que existam esse tipo de assistência com fisioterapeuta, por exemplo? Normalmente isso daí é envolvido o pessoal da área da saúde, né? Medicina, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, fisioterapeuta do trabalho também tem,
que pode criar medidas, né, que a gente fala ginástica laboral, alongamentos, né, para você iniciar o trabalho de uma forma melhor, né? Então, dependendo das atividades, em várias indústrias eles recomendam, né, fazer ginástica laboral, dar uma alongada, né, antes de iniciar a atividade, dar aquela pausa ali e para continuar o trabalho. Porque às vezes a gente olha assim para a questão da segurança, a gente pensa muito em cortes, fraturas, né, queda e tal. E no caso do nosso telespectador que comentou aí, de repente uma coisa mais silenciosa, mas que dia após dia, uma hora a coluna dessa pessoa pode travar, por exemplo, né, ter um dano maior, isso não se enquadraria na segurança do trabalho. Envolve a segurança do trabalho, que a gente fala assim do SESMIT, né? Porque o SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho e a Medicina, né? Que a gente fala que é uma equipe multidisciplinar, né? Boa. Então, o engenheiro de segurança e os técnicos, eles não conseguem trabalhar sozinhos. Então, eles precisam de um médico, ele precisa de um enfermeiro, né? De um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, que em conjunto a gente vai definir as melhores estratégias para aquela atividade, né? Por exemplo, está tendo muitas queixas de dor na coluna, então vamos ver o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente de trabalho, né? A gente trabalha a promoção da saúde, né? Então a gente tem que procurar ver o que está causando aquilo para a gente atuar em cima disso. E outra, não é só o perigo que você está falando mesmo, né? A situação, movimentos repetitivos, né? E tal, tudo isso. Porque trava, né? Tem a Lair, né? Por exemplo, eu tive um colega que ele trabalha com edição de vídeo, né? Edição de vídeo, você mexe, assim, tem alguns movimentos muito repetitivos ali no mouse e tal. E teve um problema sério mesmo aqui, que ele ficou impossibilitado de trabalhar, porque... Inflamou? Inflamou geral aqui. Então, imagina, não dava para fazer só com uma mão, né? E eu acho que as empresas agora, contratando, né, engenheiros nessa área, contratando técnicos, qual é a ideia? Antes era só aquele negócio, né? Job. E entendeu-se que perdia-se, ela está sentindo no bolso, né? Então, a qualidade de vida que você dá para o seu funcionário, eu acho que o contexto europeu e americano trouxe isso, de que aquelas pausas, até o momento que você nasceu alguns movimentos das próprias empresas de marketing, né? Queriam criatividade de algumas pessoas, aí deram lugares mais adequados, mais soltos, tiraram um pouquinho dessa questão formal. Então, e hoje, se você fizeram pesquisa, eu acho que a Aline pode até falar para a gente com mais propriedade, sobre você ter que ter vontade de estar naquele ambiente. Então, quando você proporciona qualidade de vida, a gente está falando, quando a gente fala só de leis, por exemplo, só de rigor, parece que eu faço isso porque ele pede, o outro eu venho e peço, parece um movimento de guerra, e o movimento de guerra não é um lugar que você queira estar. Então, olhando de cima, eu acho que a qualidade de vida, quando você dá para o funcionário, todo mundo ganha, né? Sim, a gente lida com pessoas, né? Tem muitas empresas que estão fazendo isso, como você falou, às vezes faz sala de jogos, né? Porque às vezes nas aulas, no momento de almoço, as pessoas almoçam no próprio ambiente de trabalho, né? Aí tem aquela 1 hora de almoço, então vai ali, joga um totó, assiste uma televisão. Então, isso, criar um ambiente gostoso de trabalhar, né? Que a pessoa se sente vontade de trabalhar, né? Trabalhei, fiz a minha parte, mas é tipo assim, eu estou fazendo pela empresa, mas a empresa também está fazendo por mim. Então, eu falo que ali é uma troca, né? É uma mão dupla ali, né? Vai e volta. Então, assim, tem que ser bom para ambos, né? Então, as empresas estão tendo esse cuidado mais, né? Então, assim, investindo mais, né, em profissionais que cuidam dos colaboradores. Que bom que isso está acontecendo. Eu sei que, talvez, para alguns lugares, né, pode ser um pouco mais difícil, principalmente onde a gente precisa muito do trabalho, né? Às vezes acaba submetendo algumas coisas, mas a gente sempre traz as informações para que você aí de casa possa se libertar mentalmente, né, com informações, para que você se sinta amparado e lute, que corra atrás dos seus direitos, tá bom? Se sinta empoderado para isso. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta, temos uma novidade aqui para você. Na sexta-feira, quem esteve aqui com a gente, não sei se você lembra, você que estava com a gente na sexta, eu tinha dito aqui, junto com o Cris, né, que nós teríamos uma super novidade para você hoje, a partir de hoje, aqui no Entre Família. Quando a gente voltar, o Cris vai te contar qual é essa super novidade. Então, fica aí que tem coisa boa, tá bom? Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Cris, por que você está com a mãozinha para trás? Eu tenho um presente para você. Meu queridão, minha querida você de casa, eu tenho uma novidade para falar para você. Eu falei que ia chegar este momento. Atenção, você que é anjo da esperança, você que participou durante o mês de março, né, do nosso projeto
Cris, eu não acredito. Tananã, tá aqui na minha mão. Eu não acredito que chegou. Chegou. A Procura da Verdade, um guia especial de estudos para esse mês agora, chegando hoje, quentinho na minha mão, que tá quentinho. Olha só, tem o cheirinho do Anjos da Esperança. Você que fez a sua doação durante esse mês de março, você sabe que a TV Novo Tempo não tem comercial. É verdade, seja na rádio, na TV, na web, nosso único meio de sustentabilidade, né, para gerir esse momento financeiro é a sua doação e você nos ajudou. Lembra que a gente falou, olha, vai surgir um guia prático. Aqui a gente tem guias aí sobre a psicologia, para você nas finanças e na questão espiritual, algumas perguntas. Atenção, nesse momento eu quero oferecer esse lançamento, esse guia prático, A Procura da Verdade. Como já foi pago, tem um valor agregado. Foi pago aqui, né, para diagramar, pesquisa do conteúdo, agora vai pelo correio, tudo de graça. Você que vai pedir agora, você que nunca pediu aqui um guia prático, nunca pediu um estudo, ei, Dona Maria, pode pedir, eu garanto para você que é de graça, tá? Já foi pago para você. E o que tem nessa revista? O que tem nesse guia de estudos? Eu vou falar para você, tem algumas dúvidas, né? Será que Deus existe? E tem uma fé burra por aí, né? Ah, eu acredito no que fulano falou, no que o pastor... Não, estou falando para você. Você sabe defender sua fé? Por que Deus existe mesmo? Outra questão. Olha, de onde surgiu o mal? Qual o surgimento do mal mesmo? Estou falando história da carochinha, falando base bíblica. E outra, Cris, falando de Bíblia, como que eu posso historicamente provar a veracidade da Bíblia? Vocês falam muito, tem religião X, Y, mas o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? São assuntos que muitas vezes geram polêmica e você vai ter esse guia prático. Não acredito no que Cris está falando, o pastor X, pega esse guia prático aqui, vai até a sua Bíblia também e aqui tem um material muito especial. E eu digo para você que é totalmente de graça, você vai ligar, olha, vou dar o telefone para você, pega o telefone agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar agora, vai preencher um cadastro, fica tranquilo, colocar os seus dados, seu endereço e vai pelo correio. Cris, você garante, não vai ter uma surpresa de pagar alguma coisa em casa. Lançamento, quentinho, você não vai pagar nada. 0 operadora 12 21 27 31 21. Mas liga agora, se estiver ocupado, espera um pouquinho, liga novamente. Se quiser, tem um WhatsApp. Você fala assim, quero a revista, quero o guia prático de estudos, A Procura da Verdade. Manda para o DDD 12 9 8244 4449. Está aqui, tá? Manda agora esse WhatsApp. DDD 12, tira uma foto. Manda, quero o guia prático, isso, A Procura da Verdade. Envia para esse WhatsApp 12 9 8244 4449 e você vai receber um link para você clicar e também fazer o cadastro online. Vai pelo correio, você não paga nem o guia prático, nem o guia de estudos e nem o correio. Paga nada, o carteiro não vai entender a sua felicidade. Fica tranquilo. Cris, pode repetir o telefone, peguei agora, estava com meu neto. Pega a menina, Dona Maria, pega agora. Lançamento, vários assuntos bíblicos. Para você que nunca pediu, entre em contato. 0 operadora 12 21 27 31 21. Dá uma olhadinha na sua revista de novo aqui. É sua, não é minha, é sua. Vai de graça. Parabéns, você que é Anjo da Esperança. Você que fez a sua doação no mês de março. A nossa ideia agora é mandar gratuitamente 50 mil revistas na nossa primeira edição. Chegou quentinho. Ai, tá quente, hein? Lançamento. Cheirinho do Anjos da Esperança. Deixa eu dar um abraço a você, que possibilitou que agora várias pessoas vão ligar agora, nesse momento, e vão receber na sua casa. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Peça o seu guia prático. Lançamento, quentinho. Eu desafio você. Tem dúvida sobre a existência de Deus? Conhece alguém? A questão de como Jesus vai voltar, a veracidade da Bíblia, como surgiu o mal. A Procura da Verdade. Não foi por acaso que você está nesse canal, hein? Gostei de ver. Já está pedindo? Pede aí. 0 operadora 12 21 27 31 21. Voltando para cá. Eu não falei, Suzane, que esse dia ia chegar? Chegou, está aqui na minha mão. Olha só, olha aqui. Que lindo, revista linda. Eu gosto de tocar. Olha aí, tá aí, vai para casa de milhares de pessoas graças a esse projeto maravilhoso. Você fica falando sobre o cheirinho, eu vou contar uma coisa aqui no ar. Abra o teu coração. Gente, eu adoro cheirar a revista e livro novo. Cheirinho de novo? É uma mania. É uma mania, tirar do plástico, assim? Tirar do plástico e abrir ela assim, sentir aquele cheirinho da gráfica, entendeu? Então, e tem cheirinho de esperança. Quando você fala do cheirinho aqui, eu consigo imaginar esse cheirinho, porque eu faço isso.
E que bom que deu certo, então a gente contou para você aí qual era a super novidade e com muita alegria no nosso coração. Pois bem, vamos voltar a falar aqui sobre Abril Verde, segurança no trabalho e a sua pergunta chegando aqui no Entre Família, onde você tem espaço e vez e voz. Manda aí, Israel Almeida, que está dirigindo a gente hoje. Quem está chegando? Nazaré, boa tarde para você. Sou empresária, ou empresário sei, na área de pneus, às vezes é o marido que está usando, né, o WhatsApp. Temos um auto center. Como a lei me protege, já que tenho funcionários que se negam a usar EPIs? Boa pergunta. Como que ele se protege? Porque o funcionário não quer usar. Então, o colaborador ele tem que usar, a gente tem a norma NR6, que é a norma regulamentadora que trata do uso de EPI, né? Trata dos EPIs, que é equipamento de proteção individual. Então, ele tem que treinar o colaborador e ele tem que exigir que o colaborador use o EPI. Ele pode até aplicar medidas, né? Medidas disciplinares se o colaborador recusar usar o EPI. Porque ele está fornecendo, ele está treinando o colaborador, né? Está disponível ali gratuitamente para ele e ele ainda está recusando, ele pode aplicar medida para o colaborador. E quais são essas medidas? Medidas disciplinares, é documentar isso, ele pode receber todo o respaldo jurídico, né? Se ele tiver algum jurídico da empresa dele, que aí que ele cobre o uso, né? Ele tem que documentar que ele está fornecendo. A gente sempre orienta, entregou EPI, documente numa folha, né? Cada colaborador ele tem que ter a sua ficha de controle de entrega de EPI. Aquela ficha é nominal, né? Então, assim, o que eu oriento, sempre registrar na ficha a data, o tipo de EPI, o CA, o que é o CA? O certificado de aprovação que os EPIs têm, a colocar a data e pedir para o colaborador assinar naquela ficha e também dar o treinamento e passar a lista de presença. Dei treinamento quanto ao uso dos EPIs, né? Pede para o colaborador assinar. Se ele recusar, ele tem o treinamento, ele tem o EPI que foi fornecido e foi documentado, ele pode aplicar uma medida. Muito bem. Muito boa, até porque se acontecer alguma coisa com esse funcionário, esse empresário que vai ter que arcar com os custos de um possível acidente de trabalho, né? O colaborador corre o risco até de ser desligado, né? Porque o empreendedor quer entregar o EPI, ele não quer usar, né? Entregou, treinou, ele não quer usar, já aplicou medida, chega um ponto que ele acaba podendo ser desligado da empresa e vai ser substituído por outro colaborador. É isso aí, nosso programa chegou ao fim e nós gostaríamos, né, Cris, de agradecer muitíssimo a sua participação, Aline, aqui no nosso programa. Você conseguiu colocar muito bem o assunto. Acho que a gente já saiu daqui hoje um pouco mais graduado, né, Cris? Já sabendo. Vamos emborrachar bastante. o teu salto, tá? Borracha aqui no canto. Vamos trocar os calçados que circula aqui, né? Para não cair, né? A gente não correr o risco de cair. Aline Alvarenga, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Eu que agradeço. Obrigada a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho de segurança do trabalho. Está passando agora aí na sua tela o Instagram da Aline. Então, se você quiser segui-la para mais dúvidas, acompanhar o trabalho dela, tá aí, @Aline Alvarenga, é isso? Se eu estou enxergando bem. Então, tá aí o Instagram dela. E a você aí de casa, é o seguinte, não saia, não desconecte a sua TV por nada, porque no Vida e Saúde, essa semana começa uma semana super especial. O Vida e Saúde, né, Cris? Tá com umas semanas especiais. Aqui, ó, eu já tô aqui, ó. Eles mesmo são muito que sentadinho chiques. aqui, ó. Vai ter que se mexer, gente. Do que você está falando? O quê? Semana mexa-se. Tá Semana bom, mexa. A bem. nossa vizinha vai contar agora. Peru, conta pra gente que eu só tô me mexendo aqui, hein? Vamos lá, ó. Tô gostando de ver. Olha, depois do sucesso dos superalimentos na semana passada, hoje vai começar mais uma semana muito especial aqui, que é a Semana Mexa-se. Tá tudo muito diferente, eu não vou abrir aqui a surpresa para vocês, mas vai ter desafio entre as nossas repórteres e vai ter uma modalidade para ser feita por todo mundo que acompanha o Vida e Saúde. Aliás, a gente resolveu fazer a Mexa-se porque muita gente tem mandado interação pra gente, realizando os exercícios do Vida e Saúde em casa. Então vai ser aquela semana para todo mundo suar a camisa ao longo da semana, não quero ver ninguém parado. Hoje ainda tem receita de sopa cremosa por aqui.
Tá mais friozinho, Nossa, né, gente? Então, gente, olha, uma eu amo boa uma pedida. sopa, pelo amor de Deus. E eu não gosto daquela só com caldinho, eu gosto de ser um pouquinho mais Essa é dessas, cremosa. cremosinha. Sopa cremosa. Essa aí é demais. É feita de quê, Teru? Ou também é surpresa? Que agora você Não, não. cheia da surpresa. Acabou a surpresa, são legumes e aí uma parte deles é cremosinho batido e aí tem um creme especial vegetal para dar deixa mais chique a coisa, né, gente? Claro. Eu sou apurado nessas que eu queimo a língua, eu não espero nem esfriar. Tá no ponto por aqui, então vamos juntos. Fechou. Braço, Teru, já Até já tem vídeo mais. de saúde. Até mais. A nossa vizinha está sempre com novidades. Gente, você aí de casa não pode perder, tá? Já já tem a Teru aí. E outra, obrigado, viu, Suzane? Fechando mais um programinha por aqui, tá? Fechando mais um, já já tem sopa por aí. Mas amanhã, às 2h30 da tarde, será que é tempo de recomeçar? O pessoal que... E é o seguinte... eu eu vou sentir sua falta! Não, mas não tô indo embora, não. É o tá? seguinte, Tô indo Cris, embora. o pessoal de casa, né? Quero te desejar boa viagem. Obrigado. O Cris, a partir de amanhã, ele vai fazer um novo projeto, tá? Depois eu conto detalhes. Mas aqui, volto pro Entre Família, Mas ele tô indo volta, embora. mas vai ficar uns Só pra diazinhos. gravar, 12 dias fora pra gravar uma surpresa pra você e volto, É isso aí. tá? Tamo junto. A gente se encontra, viu? Cuidem da Suzane aqui pra mim, tá? Eu estarei Tudo aqui certinho. amanhã. Beijo, Abraço. a gente se vê. Tchau, tchau.